O mundo ultimamente está um caos, não é mesmo? Isso acontece em parte porque talvez o nosso conceito de comunidade está morrendo. Esse é o Chá das 5 de hoje. Então seja bem-vindo. Sente-se, pegue o seu chá e vamos conversar sobre isso. No começo dos anos 90, existia uma estética muito prevalente, que durou até ali o final dos anos 90. Era uma estética meio tribal, que puxava de pinturas rupestres, cores fortes, e puxava também de civilizações antigas, como a Grécia, o Egito, Roma. Era um estilo muito tribal e que foi muito prevalente até ali o final dos anos 90. Se você tiver uma certa idade, você provavelmente vai lembrar de muitos materiais didáticos que usavam essa estética. Este estilo a gente chama hoje de Café Vila Global. E este estilo, ele remete muito a esse período específico dos anos 90. Veja bem, a União Soviética tinha acabado, o Muro de Berlim tinha caído e acabou a Guerra Fria. E apesar de termos muitos conflitos ao redor do mundo, foi um período de relativa paz. E junto com a chegada do novo milênio, fez com que as pessoas tivessem esse período assim de um futuro mais pacífico, meio idílico. Isso se reflete muito na estética daquele tempo. E este período de paz, ele durou até setembro de 2001. E depois, então, esse sonho meio que acabou. A estética da Vila Global tem raiz em um conceito da teoria da comunicação proposto por Marshall McLuhan. McLuhan é um grande teórico da comunicação, muito conhecido na área, e no seu seminal trabalho A Galáxia de Gutenberg, em 1962, ele propôs uma ideia que ele chamou de Vila Global. A ideia de Vila Global imaginava um mundo no qual a tecnologia da informação avançou tanto que as barreiras entre os países foi diminuindo. Ou seja, o mundo se tornaria um lugar cada vez mais conectado, onde pessoas de diferentes países teriam experiências compartilhadas entre si. E seria como uma grande vila global. Nós que estamos vivendo no futuro, podemos dizer que, sim, de certa forma, essa ideia de vila global realmente aconteceu. O mundo hoje opera de uma forma muito mais conectada e as barreiras e as distâncias entre os países já não é mais tão grande quanto era antes, de certa forma. Mas ao mesmo tempo que nós vimos essa ideia agir e realmente de fato existir e nós vivermos num mundo cada vez mais conectado, essa ideia de união entre as pessoas, essa ideia de uma grande comunidade global, está cada vez mais distante. Talvez para entender um pouco melhor por que o nosso conceito de comunidade está diminuindo e morrendo de certa forma, para isso nós precisamos entender o conceito bem importante chamado de terceiro lugar. O escritor Ray Oldenburg, em seu livro The Great Good Place, descreve o terceiro lugar como um lugar diferente do seu primeiro lugar, que é a sua casa, e o seu segundo lugar, que é o seu trabalho. O terceiro lugar é um lugar de convívio e socialização, que não é nenhum desses dois que a gente citou, né? Nem sua casa, nem o seu trabalho, onde as pessoas criam relações, trocam ideias, interagem entre si, criam, né, suas próprias ideias, forjam suas ideias com base nas outras e socializam de forma geral. Então, por exemplo, uma igreja, um bar, que é um exemplo muito bom de terceiro lugar, centros comunitários, academias. Nessas analogias fica fácil entender o conceito de terceiro lugar e você também talvez até identifique um terceiro lugar aí na sua vida. O bar é um exemplo muito interessante de terceiro lugar, porque é onde as pessoas socializavam, trocavam ideias, cria-se toda uma mitologia em cima do bar, várias histórias. Então, esse conceito, o bar, ele exemplifica muito bem o conceito de terceiro lugar. E é muito importante a gente entender esse conceito para entender por que parece que a gente não está funcionando muito bem como comunidade nos dias de hoje. Os terceiros lugares são esses espaços que nós frequentamos. E quando a gente para analisar a nossa vida nos últimos 20 anos e compara com a crescente digitalização das nossas vidas, fica até um pouco fácil entender onde a gente vai chegar. Mas a nossa digitalização da nossa vida nas últimas 2 décadas criou impactou esses espaços de uma forma muito grande.
Nós começamos a fazer as nossas compras online e com isso as lojas acabaram fechando, a nossa interação se tornou online, as nossas saídas, os nossos rolês, até mesmo coisas banais como o entretenimento se tornou muito mais digital. Um exemplo disso é a locadora. Você, para pegar um filme, você tinha que ir até a locadora. E nisso de ir até a locadora, você interagia com pessoas, conversava, trocava ideia de filmes, conhecia pessoas que gostavam de filmes, e ali se criava um terceiro lugar, um ambiente de socialização. E hoje não. Para você conseguir assistir um filme, você só aperta 3 botões na sua TV e começa a ver o filme. Você perdeu todo esse processo, todo esse contato que existia antes. Os centros de compra também deixaram de existir. Ir ao centro, fazer compras com a família já não é mais o mesmo de antigamente. Você não vai no shopping com a família. Até que aqui no Brasil a gente ainda tem o shopping, mas quando a gente para analisar lá fora, no hemisfério norte, essa cultura já tipo, não existe mais. Mas dá para você ter uma ideia. Você provavelmente tem alguma lembrança de sair com a família, comprar os presentes e tudo mais, e a experiência hoje em dia não é a mesma. Você compra provavelmente tudo pela internet. Somam-se a isso também a pandemia, que fechou muitos lugares, que causou um impacto muito grande, e também questões econômicas. Então, aqui no Brasil a gente tinha um problema muito grande, por exemplo, com a violência urbana. Então, sair de casa é caro, é perigoso, você pode ser assaltado, você gasta muito com transporte, com comida. Então, esses lugares acabaram de. É, foram perdendo a atração, você não deixou de precisar ir nesses lugares para interagir com as pessoas. E por mais que você queira, às vezes não é muito possível. E esse aspecto da economia é muito interessante, porque se você vai no cinema hoje em dia, você gasta muito, não é mais um rolê casual. De certa forma ele é casual, mas ele é muito caro. Você vai no cinema e você paga caro pelo ingresso, você paga caro pela pipoca. A experiência de ir no cinema hoje em dia é péssima e você paga o estacionamento e sai muito caro. Então, para que você vai ver um filme no cinema se você pode ver em casa? Outro aspecto importante para entender por que nós não estamos funcionando tão bem como comunidade é entender que, né, com a digitalização das nossas vidas, muito da nossa vida é guiado pelo digital, mais especificamente pelas redes sociais. As redes sociais são movidas por engajamento, e o que gera engajamento são sentimentos ruins, ódio, raiva, indignação. Essas coisas é que movem as pessoas, que faz elas passarem, compartilharem, e por causa disso criou-se um ciclo que o algoritmo pede mais disso, os criadores criam mais disso para servir o algoritmo, e cria-se esse ciclo polarizando cada vez mais as pessoas. Então, hoje em dia as pessoas não conseguem mais debater ideias sem criar muito atrito, sem brigar, sem, né, partir para baixaria, e isso é alimentado pelas redes sociais. Então, as pessoas acabaram se fechando nos seus nichos, os feeds que são feitos para cada pessoa, exclusivamente para cada pessoa, conforme o teu gosto, a tua visão. Então, você foi se afunilando e você é naturalmente movido pelo algoritmo para questões, para ideias que sejam compatíveis com sua forma de ver o mundo e da forma como você pensa, e o algoritmo não tira muito você dessa esteira, não traz coisas opostas para que você possa pensar ou refletir, porque o objetivo do algoritmo é te manter preso ali. Então, a gente passou por todo um processo de digitalização, não temos muitos lugares para ir, a nossa forma de socializar está completamente formada pelas redes sociais, afunilada pelas redes sociais, não temos muito contatos com as pessoas e, né, a pandemia foi um grande efeito nisso, que a gente ficou em casa por muito tempo e as pessoas acabaram se acostumando a ficar em casa e digitalizaram a maior parte das suas vidas. E isso tudo explica por que nós não estamos funcionando muito bem como mundo hoje em dia, porque não temos esse conceito de comunidade hoje em dia. Você não tem aquele lugar, aquele point que você vai e conversa com as pessoas, conhece gente nova, debate ideias e conhece pessoas que pensam diferente. Não.
Hoje em dia estamos muito afunilados. E a geração mais nova, ela está crescendo nesse ambiente. Então, o que a gente vê, por exemplo, dos jovens tendo problemas de socialização, problemas de convívio, também a gente cai muito naquele papo, né? Tipo, ai, porque no meu tempo a gente fazia isso e aquilo. Porque de fato era muito diferente o mundo há uma década atrás. A forma como a gente socializava, a forma como a gente vivia em comunidade era muito diferente. E as pessoas não têm mais esse conceito de comunidade enraizado nelas. Um tempo atrás eu li uma matéria muito interessante no New York Times, em que a autora refletia sobre a filha dela, que a filha dela, de uns 13, 14 anos, vivia mudando a estética dela. O que é a estética? É um termo que a gente usa para designar a estética, né? Uma estética de algo. Então, por exemplo, a gente pode usar isso para se referir a um estilo de alguma coisa, de uma pessoa, o jeito que ela se veste, o jeito que ela decora as coisas, o jeito que ela fala. Isso é uma aesthetic. E é muito comum entre os jovens hoje em dia mudarem a aesthetic deles. E a autora fez uma comparação com a própria juventude dela, que ela foi, se eu não me engano, do conceito grunge ali, uma estética mais Nirvana, o rock alternativo. E ela fez uma comparação com a filha dela, porque a filha dela muda muito de aesthetic, enquanto que um tempo atrás as pessoas permaneciam muito mais tempo, né? Por exemplo, a moda emo, né? A pessoa era emo por meses ou semanas de repente, né? Mas, né, o mínimo semanas e a maioria meses ou até são hoje ainda. Mas hoje em dia os jovens eles mudam muito rápido a estética deles, muda muito a trend que eles estão participando e a autora fez essa conexão com os terceiros lugares, porque os jovens hoje em dia eles não têm mais tanta liberdade para ir nos lugares, por mais que eles tenham mais opções de locomoção. Porque, como eu falei, tem muitos problemas de violência urbana, economia, não é mais tão seguro você deixar as crianças e os jovens saírem sozinhos. Por mais que eles possam apertar um botão e chamar um Uber, existem muitos fatores externos que fazem com que os pais não deixem os filhos saírem, terem essa liberdade de convívio. Enquanto que algumas gerações atrás era muito normal os jovens saírem, participarem. Para ficar mais claro, um exemplo, o parquinho. Antigamente, o parquinho ou a praça era o lugar onde as crianças interagiam, era o terceiro lugar dessas pessoas. Então se criavam amizades, se trocavam ideias, se criavam histórias, enredos, as pessoas participavam disso. E as crianças hoje em dia elas não têm tanto essa liberdade, ou elas ficam muito tempo, ou desde cedo elas já ficam no digital, ficam jogando sozinhas, não interagem muito umas com as outras, não tem tanto essa liberdade, não tem, às vezes, o próprio espaço. E é isso que a autora da matéria do Times quis dizer, né? Que essa falta de terceiro espaço cria um vácuo muito grande na vida das pessoas, no desenvolvimento das pessoas. Então, não tem esses lugares para experimentar, para conhecer pessoas, para criar ideias e moldar a ideia com base nas outras, não tem o diálogo. E quando a gente está crescendo muito no mundo digital, acontece isso, né? Tipo, você cresce totalmente afunilado nas suas ideias e é isso. O algoritmo cria um mundo ideal com base na tua visão e é isso. E a tua percepção de realidade acaba se tornando a da rede social. Então, fica fácil de entender por que estamos num mundo cada vez mais polarizado, cada vez mais de brigas, de intrigas, em que pouco se debate ideias e que as pessoas estão ficando cada vez mais fechadas dentro de si. Mas então tudo isso está perdido? Não. Existem sinais de que as gerações mais novas estão começando a entender a falta de comunidades, estão buscando recriar esse ambiente. E não só os jovens, mas também pessoas de todas as idades estão começando a buscar de volta essa sensação de comunidade. Uma reportagem da Business Insider estava detalhando como as academias tiveram um boom muito grande em 2024. É um dos setores que mais tem crescido e é só olhar ao redor para ver quantas academias tem por aí. Mas as pessoas têm buscado as academias
em particular a geração Z, que não apenas para se exercitar, mas para criar conexões nesses lugares, para conhecer pessoas novas, para interagir, para conversar. Então, o que as pessoas talvez não encontravam num shopping ou num point da vida, num bar, numa lanchonete, essas pessoas têm encontrado na academia. Elas têm feito amizades novas, elas vão para conversar, para trocar ideias e nem tanto pelo exercício físico. Outro fenômeno interessante, de novo no New York Times, uma matéria falando de pessoas que abrem cafés nas casas delas, não para vender, não para lucrar e não para abrir um negócio, mas simplesmente para chamar pessoas para terem um tempo de comunhão, um tempo de convívio ali, um tempo de conversa. Então, o que essas pessoas fazem? Elas marcam uma data, chamam uma galera, pessoas do trabalho, pessoas de fora, pessoas não sei da onde, e criam um menu para elas, servem o café e chamam elas para conversar, para bater um papo, para ter esse tempo de comunhão. E isso é justamente para resgatar esse conceito de comunidade. Outro fenômeno que tem acontecido em Houston, no Texas, as pessoas têm transformado a garagem delas em pontos de encontro. Isso também é uma coisa que a gente aqui do Brasil entende bastante, né? Que a vida do bairro ali onde as pessoas sentavam ali na calçada durante a tarde, às vezes pega um chimarrão ali se for do sul e fica conversando, chama o vizinho. Então a gente tem essa cultura e nos Estados Unidos está começando a surgir também essa cultura de criar um espaço comunal ali na garagem para as pessoas conversarem, para ter esse tempo de contato, de comunhão, de conversa ali. E dá para ver também ir além, né? E também podemos ir além e encontrar esse exemplo de comunidade, por exemplo, nos shows da Taylor Swift. Além de ser um fenômeno, né, da cultura pop, em termos de economia também, mas muito que a gente pôde experienciar vendo, né, muitas postagens, vendo que os fãs dava para ver que eles criavam uma comunidade, eles combinavam de se encontrar em lugares, se reuniam, faziam fã-clubes, conhecia a galera, fazem reuniões em torno de, por exemplo, de um cantor ou da própria Taylor Swift, né? Mas esses encontros comunitários ao redor de um tema também são expressões de comunidade que tem se tornado cada vez mais prevalente entre os jovens, entre as pessoas. As pessoas têm buscado cada vez mais isso. E é uma tendência que provavelmente nós vamos ver cada vez mais, por exemplo, nas redes sociais. Você provavelmente vai ver pessoas fazendo jantares, chamando os amigos, fazendo rolês, assim, porque nós sentimos falta desse espaço de comunidade. E isso não conseguiu ser suplantado pelo digital. Por mais que o digital possa nos conectar com o mundo inteiro como uma grande vila global, ainda assim a gente precisa da proximidade de pessoas, desse convívio entre pessoas, para preencher esse espaço social que existe dentro de nós. Porque a gente pode até viver isolado, mas todo mundo, de certa forma, tem uma necessidade social dentro de si, que é preenchida pelas comunidades. Todo mundo está buscando uma comunidade. E aos poucos, nós estamos revertendo algumas coisas que a gente mudou no digital para buscar isso de volta, para ter essas raízes comunitárias de volta. Na reedição de 2025 do livro The Good Place, a coautora do livro ela fala que o terceiro espaço é a solução para a polarização política que nós vivemos, para o isolamento social que nós vivemos, para a solidão crônica que está afetando as pessoas. E eu concordo muito com isso, que esse conceito de terceiro lugar é muito importante para nós. Eu tenho vivido isso. Eu sirvo numa igreja, eu tenho um time muito grande de fotografia, as pessoas gostam de participar das atividades da igreja porque elas fazem amizades e eu vejo muitas amizades sendo feitas através desse espaço específico que eu participo, que é a fotografia. E é muito legal ver uma comunidade crescendo e se formando, as pessoas se incentivando, conhecendo gente nova, criando amizades, forjando laços. É uma sensação muito gratificante e eu espero que continue cada vez mais essa tendência. Eu ia fechar esse vídeo fazendo uma pergunta falando assim, será que a estética da Vila Global
vai voltar também. E é engraçado porque, na verdade, ontem eu encontrei uma placa que era totalmente estética Vila Global. E eu vou postar aqui para vocês. Mas fica aí o questionamento. Se o nosso conceito de comunidade está voltando, se nós estamos tentando desfazer algumas mudanças ali do digital para voltar para as nossas raízes comunitárias, por que não também a estética do café da Vila Global não volta também? Este foi a nossa ideia de hoje. Por favor, deixe sua opinião nos comentários, diga o que você achou, se você também tem a sua opinião, se você também quer participar de uma comunidade, que de certa forma é o que estamos criando aqui, uma pequena comunidade de pessoas que gostam de debater ideias, de conversar sobre ideias. Deixe aí a sua opinião nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se você gostou, já sabe, curta, compartilhe para ajudar o canal a crescer. Espero que você tenha gostado dessa conversa e até a próxima.